Sou de esquerda e sou a favor da redução da maioridade penal. Desde que eu tenho trazido esse debate nas minhas redes sociais ou em espaços sociais onde eu atuo e transito, que eu tenho ouvido argumentos e críticas diversas. Críticas muitas que são construtivas, que são com argumentos plausíveis, e outras críticas que não são nada republicanas, em tons agressivos e nada menos. Exemplo, alguns deles afirmam: você não é mais de esquerda, você endireitou-se, você é pelego, você nunca foi de esquerda, você enlouqueceu. Ora, é como se houvesse uma entidade, um sindicato, que confirmasse quem é de esquerda e quem não é de esquerda, com certos parâmetros ou modelos, certo? Essencializados, com uma carteirinha, inclusive, de sócio. Gostaria de dizer às senhoras e senhores que sim, eu sou de esquerda, ainda me entendo de esquerda, sou forjado no campo progressista há mais de 35 anos, seja no estado de Pernambuco, onde outros estados onde eu morei, como Rio de Janeiro e na Bahia, seja no campo acadêmico, como no campo do ativismo social de rua, inclusive. Sou doutor em educação, tenho vários artigos no campo dos direitos humanos, não só de opinião, mas também artigos científicos, e também já orientei vários trabalhos acadêmicos na perspectiva da educação e direitos humanos. O que eu trago aqui como debate, e gostaria de problematizar, que eu sei que não é um debate simples, não é fácil, é polêmico e causa certas raivosidades, mas a gente não pode mais se furtar. Quando eu trago esse debate da redução da maioridade penal no Brasil, eu não estou fechando os olhos para a extrema-direita, nem estou me afinando, me aproximando de argumentos da extrema-direita. Na prática, enquanto educador, eu entendo que essa é uma discussão que a gente não pode mais atrasar, nem se furtar. Muito em breve, anotem o que eu estou afirmando, isso volta para o Congresso, porque o Congresso hoje no Brasil e a tendência em 2026 e 2027 será a mesma, hegemonicamente de grupos da bala, da bancada da Bíblia, da bancada do boi, são grupos conservadores que cada vez mais estão mais fortes e têm maioria para aprovarem os projetos de lei que quiserem, tanto na Câmara como no Senado. A esquerda precisa disputar os sentidos dos discursos de redução da maioridade com propostas diferenciadas, com pé no chão e que não abram espaço para radicalizações ou extremismo de direita e que levem nossos jovens, nossas crianças e adolescentes a uma condenação sem um critério ou sem uma responsabilização diferenciada. Em países com altos índices de desenvolvimento humano, com índices altos de educação, entre outros, como o PIB altíssimo, a gente vê responsabilização diferenciada. Seria muita pretensão do Brasil, um certo tom de arrogância, achar que esses países estão equivocados, que são países classistas e que países que não estão considerando direitos humanos e questões de desigualdade econômica. É óbvio que a realidade do Brasil se diferencia, mas, por outro lado, a gente não pode mais argumentar que a realidade do capitalismo, que não há de se negar, leva a que unidades prisionais apresentem sempre uma grande maioria de jovens pobres de periferia, sobretudo jovens homens e mulheres negros e negras. Por outro lado, a gente não pode relativizar crimes hediondos com requinte de crueldade, homicídios e estupros coletivos cometidos por esses jovens e adolescentes, com o argumento de que, por serem pobres e socialmente, historicamente, têm todo um contexto para estarem onde estarem e vão estar relegados-se a ele, com a redução da maioridade penal, ao espaço de maioria de jovens negros e negras nas unidades prisionais, mas a gente não pode equiparar, certo, a pobreza, a realidade econômica e a desigualdade social do Brasil a um tipo de reparação histórica. Óbvio que esse não é o argumento nem a intenção do campo progressista, mas abre sim espaço para esse tipo de lógica, de raciocínio e de contra-argumentação. A gente não pode fazer uma reparação histórica entendendo que há para as pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, que são pobres, jovens de periferia, podem ter um passe livre, uma liberdade para cometer certos tipos de crimes hediondos. Quando eu trago aqui esse debate, inclusive enquanto educador, eu quero reafirmar que eu ainda acredito nas medidas socioeducativas, já trabalhei enquanto gestor público, na cultura, na educação, em Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado de Pernambuco, já atuei inclusive nas FUNASES, CASE,
e ainda reafirmam esse trabalho socioeducativo, esse trabalho profilático de estar conquistando corações e mentes para que não se cometa crime. Por outro lado, a gente precisa entender que eles também são sujeitos que estão abaixo de normas sociais, entre elas leis, que precisam ser cumpridas. Uma coisa é quando um jovem, no calor das emoções, atira, puxa uma arma branca como uma faca e acaba cometendo crime por conta de um momento de uma agressão, de uma briga. Outra coisa é quando esses jovens premeditam de forma cruel crimes hediondos, certo? Inclusive em coletivo. Tivemos recentemente, e eu já debati sobre isso em vídeo anterior, um caso no estado de Pernambuco bem emblemático, mas esse caso ele é um de vários, todos os dias, de uma jovem menor de idade numa escola de Belém de São Francisco que foi morta por outros menores de idade com requinte de crueldade. Não foi no calor das emoções, foi algo premeditado. Recentemente a gente viu notícias de um professor que foi jogado de uma ribanceira, de um morro, e morto por jovens menores de idade. Quando eles cometem crimes como um furto, um assalto, outros crimes que não são de nível grave, hediondo, como homicídio, como estupro, sim, a gente precisa de uma forma diferenciada manter a punibilidade, a punição com medidas socioeducativas. Mas no caso de homicídios, no caso de estupros, essas medidas precisam ser criminalizadas e precisam estar em nível, certo, de punição como adultos. E aí é onde a gente vai disputar os sentidos e as discussões acerca dessa punição, acerca dessa responsabilização diferenciada, conforme é feito já em outros países, como eu já citei anteriormente, na Europa, na Ásia ou na América do Norte com os Estados Unidos e o Canadá. Outra questão que a esquerda também precisa estar atenta é o debate eleitoral. Quando eu trago esse debate, eu não estou aqui nivelando por baixo, nem dizendo que precisamos trair nossos princípios, sobretudo o princípio dos direitos humanos, por conta da eleição. Mas a gente também não pode ser inocente e não deixar de ter uma visão madura que se disputa poder executivo e poder legislativo, que gerem um país como o Brasil, de dimensões continentais, através do processo democrático do voto da eleição. E a gente tem afastado vários eleitores quando a gente se nega a travar esse debate. Ora, um dos princípios dos direitos humanos é o respeito à vida. Um dos princípios maiores. Posso até afirmar como se fosse um princípio pétreo. E é justamente que a gente precisa também entender que quando um cidadão é morto, um pai de família, quando qualquer cidadão é morto por jovens e adolescentes, existe por trás dele, além da morte da pessoa em si, certo? Uma violação desse direito à vida, dessa pessoa que foi morta, também a morte figurativa de todos aqueles que sofrem, que estão com ele, que são seus familiares, amigos e próximos. E aí, quando a direita traz esse argumento, eles não estão errados. É um argumento pertinente que a esquerda precisa levar em consideração. E é um argumento também que se aproxima do campo da política e, mais especificamente, do campo da política eleitoral. Vamos continuar, enquanto campo progressista, se negando, se furtando a esse debate, sem disputá-lo? Quando ele vier, e ele virá, infelizmente, mas ele virá, como é que vamos nos posicionar dentro da Câmara Federal e do Senado? Se não temos maioria, não temos força para barrar projetos de extrema-direita. Será que não dá para travar, costurar uma aliança no sentido de pensar um projeto de lei que necessariamente garanta a responsabilização diferenciada, mas que puna os crimes hediondos por parte desses jovens e adolescentes? Vamos ao debate, não nos furtemos mais.